Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso em que descomplicamos o futebol. Mourinho novo, traumas velhos. O Benfica, no primeiro jogo na Luz com o Special One, cedeu novo empate nos descontos, desta vez contra o Rio Ave, num duelo que deveria ter sido na primeira jornada. Aproveitou o Futebol Clube do Porto, que vem de derrotar justamente os vilacondenses, e o Sporting, que com algum sofrimento superou o Moreirense. Vamos olhar para estes jogos e também, claro, para o sempre apaixonante Derby do Minho e para o novo consagrado melhor do mundo. O meu nome é Pedro Barato e comigo tenho Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Pedro. Um abraço ao Rui, um abraço a quem nos ouve. E Rui Malheiro. Olá, Rui. Viva Pedro, cumprimentos ao Tomás e um abraço também a quem nos ouve. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Comecemos pela Luz. Tal como no passado recente, o Benfica teve problemas em ataque posicional, durante quase 30 minutos para criar uma oportunidade de golo, muita falta de criatividade, falta de desequilíbrio, tal como no passado recente sofreu perto do fim. Tomás, com 4 ou 5 dias de trabalho do José Mourinho, não seriam de disparar milagres, mas quer no campeonato, quer na Liga dos Campeões, os resultados recentes, com e sem José Mourinho, já colocam aqui alguma pressão neste arranque do treinador. Para já não há muitas diferenças para lá de uns posicionamentos, e já iremos olhar para eles, no Benfica de Mourinho, em 2 jogos, como dizes, sem tempo de trabalho, e o que se viu foi um Benfica a fazer o segundo jogo pré-época. Na prática é isto que representa este jogo com o Rio Ave, mas, e recuperando uma ideia de outros episódios, o Benfica está assim por opção, não por inevitabilidade. Não é que tenha tido um trajeto diferente dos outros, desde logo do Sporting e do Futebol Clube do Porto, que são 2 equipas muito diferentes, mas que têm modelos próprios. E isto depois vai levar-nos a perceber onde é que vão parar em termos de resultados, mas são 2 equipas que sabem ao que jogam, que não têm muitas invenções para fazer pelo caminho e depois serão postas à prova do ponto de vista competitivo. O Benfica não tem nada disto. O Benfica ainda está a construir uma equipa, quer do ponto de vista das referências coletivas, quer do ponto de vista das referências individuais. E aqui a grande notícia, ou as grandes notícias, foram os 2 reforços que entraram mais tarde. O Sudakov, que é um jogador não exatamente um segundo avançado, aliás, baixa muito na meia esquerda para pegar na construção e até meter alguns passos nas costas, mas é um jogador que tem de facto mais recursos ao nível do passe e depois na forma como aparece perto da área, quer para o último passe, quer para assumir a finalização, como aliás se viu quer nas Aves, quer neste jogo do Rio Ave. E depois o Luque Bacchio, que neste jogo de heróis é perfeito, e o Benfica ali precisava de heróis, estava 0-0, tinha a necessidade de um jogador que assumisse as jogadas todas, mas não percebo exatamente o entusiasmo, ou percebo, vê-se numa equipa que está completamente refém da falta de talento, e portanto era uma equipa que não tinha ninguém que assumisse o drible, comparado e com o 0, que é ter o Auschwitz daquele lado, é extremo. Obviamente ter o Luque Bacchio é uma diferença gigantesca. E depois é um jogador que provoca muitas coisas, seja com rupturas, e apareceu na cara do Mista, a finalização depois não foi boa, seja com variações de flanco com o pé esquerdo, seja com aquelas mudanças de velocidade, cruzamentos com o pé direito. Cruzamentos com o pé direito a partir da mudança de velocidade, e o Rio Ave naquela altura já não conseguiu evitar que tivesse o lateral exposto e com bastante espaço nas costas, e assim nasceu o golo. Mas as ações do Luque Bacchio, se as separarmos, provocaram um caos completo no jogo, com 2 ações muito boas, um cruzamento que o Rios não consegue interceptar a tempo e a jogada do golo, obviamente, mas também tem um remate pela linha lateral, tem uma série de cruzamentos sem qualquer nexo. Portanto, eu acho que o caminho do Benfica deverá ser construir um jogo lúcido coletivamente, que não dependa da insistência do Luque Bacchio, porque se for assim, acho que o Benfica vai ter muitas dificuldades, ou vai acentuar as dificuldades no controle dos jogos, porque é um extremo que termina praticamente todas as jogadas. Em relação aos posicionamentos do Benfica, percebeu-se logo nas Aves que a ideia de José Mourinho para já era acabar com o 4-4-2 e transformar a equipa. Que Ivanovic e Pavlovic no 4-4-2 flat. Sim, não estava a resultar. Exato. Não estava a resultar e percebeu-se a necessidade de mudança, só que houve jogos muito diferentes. Nas Aves, muito espaço nas costas para haver bolas em profundidade, servindo as diagonais do Ivanovic
com o Pavlidis, sim, mais como referência a pedir a bola no pé. O Sudakov faz muito mais sentido naquele corredor, porque no 4-4-2 de Bruno Lage vimos o Schellerup e o Pavlidis nos mesmos espaços e sem grande capacidade de interação para se beneficiarem. Mais assertivo o posicionamento e mais claro na lógica dos jogadores, a forma como o Sudakov pisa aqueles espaços como médio, e depois o Ivanovic aparece a romper. Mas olhando para o 11 do Benfica, neste segundo jogo, e contra um Rio Ave mais baixo, e essa foi a nota dominante e se calhar de alguma surpresa, porque o Rio Ave não tem apresentado as linhas tão baixas como apresentou no Estádio da Luz, mas o Ivanovic já não teve grande utilidade naquele papel de extremo esquerdo à procura de rupturas, de algumas conduções. Não é um jogador propriamente habilidoso. Sim, não é um jogador propriamente habilidoso. No lado direito, tudo dito, o Dedic não tem o mesmo à vontade a jogar em largura, com o Auschwitz mais por dentro. Terá de fazer qualquer coisa José Mourinho, provavelmente o Luque Bacchio vai entrar rapidamente para a titularidade. E no outro lado começam a notar-se as limitações do Dal, que é um jogador mais associativo do que capaz de desequilibrar individualmente em largura. Não tem mudança de velocidade, não é um jogador particularmente imaginativo na forma como dribla o adversário. Agora, e o primeiro toque nem sempre é bom, não é, Tomás? Acho que é um aspecto muito importante, sobretudo para aquilo que lhe é pedido agora para José Mourinho. Sem dúvida, e olhando para o concorrente, talvez possa haver espaço para uma mudança, falo do Obrador, mas também me parece um jogador que prefere ser servido em chegada do que propriamente estando já alto e com adversários pela frente. Acho que não é esse tipo completamente de acordo de lateral. Depois, em relação ao meio campo, acho que há aqui uma carga de jogos completamente descabida para o Enzo e para o Rios. O Enzo já vai descansar, mas por outra questão. E depois a equipa, por um lado, parece já haver algum desgaste acumulado. Por outro, há alguma dificuldade de este meio campo se impor em transição defensiva, nomeadamente no Enzo Barrenetxea. Eu dei aqui a nota logo quando o jogador foi apresentado. Que era mais Julian Weigl do que Florentino Luís. Que ia ser muito lembrada a passagem do Julian Weigl pelo Benfica, e eu acho que já se percebe mais ou menos essa indicação. Depois, em relação ao Richard Rios, não se entende exatamente qual é a mais-valia que trouxe ao Benfica até agora, para lá de ser um jogador competitivo, disponível, isso tudo. Mas então, se for para jogar no 4-3-3 que Mourinho tem apresentado, a comparação direta com o Froholt é muito evidente e muito fácil. O Froholt, não só pelo que oferece defensivamente, mas depois pela capacidade de progressão e de ruptura, está a ser uma das figuras da Liga. O mesmo não se diz do Richard Rios. Vamos ver se não teremos mais. Como diria um amigo meu, é o verdadeiro fenómeno do encurtamento. Vamos ver se não teremos mais um treinador a dar muitos minutos a Leandro Barreiro. Rui, estas exibições do médio colombiano começam a preocupar, tendo em conta até o investimento que foi feito e a escassez de médios, segundos médios, números 8 que existe no plantel. E sobretudo 6 até, porque eu creio que nesta altura o Florentino era um jogador útil para a equipa do Benfica, independentemente de não ter a capacidade de construção do Enzo Barrenetxea, que curiosamente perdeu alguma capacidade a esse nível, porque também me parece que anda extremamente faltoso, tal como o Rios. E esse vai ser um problema que a equipa do Benfica vai ter. São e o Mourinho gostou pouco do gol sofrido por parte, com ligações aos dois médios. E já isso vai ter reflexos, mas também a verdade é o Benfica acabar o jogo em casa com o Rio Ave, com a Barrenetxea, Rios e Barreiro, muito dificilmente conseguiria gerir qualquer coisa que fosse com bola e obviamente expunha-se, já sabe também aquilo que Rios oferece à equipa do Benfica, expunha-se a um contra-ataque e o Rio Ave limitou-se a ser sagaz a aproveitar o contra-ataque que teve, e a verdade é que o Rio Ave faz um único remate com perigo à baliza, que foi o lance do golo, mas é importante também não esquecer que teve 4 situações de contra-ataque em paridade ou superioridade numérica que desperdiçou, e isto mostra, e era numa fase precoce do jogo, até posso dizer coisa nos minutos, 20, 43, 50 e 53, e a verdade é que o Benfica foi claramente exposto no momento de transição defensiva, e esse é outro aspecto que é necessário. Indo mesmo ao encontro da pergunta do Pedro, aquilo que me parece é que Rios, e isso disse-o desde a altura da aquisição, e o Tomás concordou comigo, é difícil explicar como é que Rios vale 27 milhões mais 3, alegadamente em termos de objetivos que pode atingir. É um jogador muito curto para aquilo que o Benfica pretendia dele. Reparem que José Mourinho no jogo diante do AVS já o tirou claramente da primeira fase de construção e até de uma segunda fase de construção, que se agudizou, se quisermos, diante do Rio Ave, em que o Oshens veio muitas vezes para a segunda fase de construção
para o Rios atacar a profundidade ou o espaço entre o central e o lateral da equipa do Rio Ave, e isso mostra aquilo que tem sido o Rios, ou seja, um dos apontamentos interessantes, e o Tomás já tocou em todos, seja no 4-3-3 assimétrico, seja na questão da combinação entre o Ivanovic e o Pavlidis, que surtiu efeito diante do AVS, porque havia espaço nas costas para explorar, e aí Pavlidis fazia um bocado aquilo que Postiga fazia em 2002, 2003, que era vir muito às entrelinhas para combinar, e o Ivanovic foi uma espécie de novo ninja da equipa do Benfica, resultou, mas diante do Rio Ave, com o bloco mais baixo, as coisas tornaram-se muito mais difíceis. O Ivanovic viu-se obrigado a receber a bola no pé e teve muitos problemas sempre que isso aconteceu, porque tem limitações técnicas que são notórias, principalmente para receber a bola em apoio ou fornecer apoios. Em relação à questão do meio-campo, volto a dizer, creio que da forma como o Benfica está a jogar neste momento, com o Berrenechea mais atrasado, Rios e Sudakov como interiores, é a única forma possível de conciliar da melhor forma estes três jogadores. Agora, não deixa de ser curtíssimo, porque o Benfica vive claramente daquilo que é a qualidade individual do Sudakov, seja a atacar as entrelinhas, seja a sair destas para zonas de finalização, seja até a baixar à primeira fase de construção para se colocar de frente para o jogo e encontrar a melhor solução do passe, recordando que foi assim que construiu o 3. E é urgente recuperar o João Veloso para a causa, pelo menos para as segundas partes. Eu acho que vai ser, eu acho que tem que ser mesmo. E vai ganhar também o Austin, porque a partir de agora o Luque Bacchio candidata-se à titularidade e isso liberta a vaga de extremo. Vamos ver se o Austin não vai acabar por ser lateral, principalmente à esquerda. Também não admira. Não fica admirado, e em algumas circunstâncias, e já que o Bahia demora a recuperação, em algumas situações também dá descanso ao Dedić, porque há um aspecto que também me parece muito importante sublinhar. Desde que Dedić regressou de lesão, e até aí Dedić era o elemento mais criativo do Benfica em momento ofensivo, que também dizia muito da equipa sem Sudakov, a verdade é que Dedić não está a encontrar o mesmo nível desde que veio da lesão. Muitos passos falhados, muita tomada de decisão precipitada, tal como disseste e muitíssimo bem, algumas dificuldades em perceber qual é o momento certo para atacar a largura, qual é o momento certo para atacar o espaço interior, e algo que me também parece óbvio é que Dedić e Luque Bacchio juntos podem não redundar num bom acasalamento, isto porque, tal como disseste e muitíssimo bem, já tínhamos tocado no episódio que foi de fecho de mercado, Luque Bacchio normalmente fecha sempre os lances, não dá grandes hipóteses para... É um jogador de muita quantidade, aliás, em meia hora, mais coisa, menos coisa, tem umas 10 tentativas de cruzamento. O jogo tornou-se bola nele e ver o que acontecia. Era o que acontecia muito com o Di Maria, não sendo exatamente jogadores iguais, mas são jogadores que terminam a jogada porque têm essa vontade e essa possibilidade de assumir os lances. Mas depois, quando o Benfica quiser ter enquanto plano A um extremo como Luque Bacchio, a equipa também tem de estar preparada para um jogo sempre de ida e volta, porque as jogadas vão terminar e o adversário terá mais tempo de bola. Mas por outro lado, o 11 que o Benfica apresentou ontem para um grande é um 11 invulgarmente curto a nível de desequilíbrio. Na Europa eu não me lembro de nenhuma equipa que joga como o Benfica. Se virmos um 11 que não tem extremos dribladores, que mesmo, e já vamos tocar nisso, no Sporting, mesmo os centrais não são criativos nem com muita capacidade. O que está mais capacitado nesse aspecto está no banco. Portanto, ainda assim o António Silva fez um bom jogo, há que dizer. É uma equipa e até conseguiu um cruzamento, o melhor cruzamento foi dele. Que em tudo fica ofensivamente curto, até porque nos médios não tem um Gabri Veiga, alguém que chegue mais à frente com essa qualidade, portanto. Sim, há aqui vários temas e podemos começar atrás, e falaste dos centrais. Não há um verdadeiro especialista a construir, seja metendo passe entre linhas, seja a meter bolas nas costas. Repito, o elogio ao António Silva, que acho que foi o mais capaz na equipa do Benfica, principalmente na segunda parte e até com a entrada do Luque Bacchio. Depois não há médios capazes de interferir por dentro para melhorar as jogadas de forma continuada. Acho que o Sudakov vai claramente melhorar esse aspecto e é um jogador que acrescenta critério, mas também tem os seus momentos de precipitação na forma como mete a bola nas costas, sem haver grandes condições para tal. E depois não há desequilibradores. E isso dificulta a tarefa de qualquer equipa que se propõe a ser grande no próprio campeonato. Podíamos trazer aqui Bruno Lage e questionarmos o que é um criativo, que se calhar o Benfica deveria recuar 2 meses e voltar a fazer essa pergunta. Mantemos-nos no Benfica, mas vamos aqui misturar um pouco o Benfica com a nossa revienga. E saltamos para lá porque o próximo encontro do Benfica, já sexta-feira, esta primeira semana de Mourinho, parece que tem jogos uns atrás dos outros. O Benfica, sexta-feira, recebe o Gil Vicente, que é a equipa sensação
do campeonato, está em quarto, apenas a 1 ponto das Águias, só perdeu e só sofreu golos contra o Futebol Clube do Porto, vem debater o Estoril por 2-0. Rui, em mais uma exibição muito afirmativa desta equipa, a sensação do campeonato. Sim, eu creio que houve ali 2 momentos que foram muito importantes na equipa do Gil Vicente. Foi a reação que teve na segunda jornada à derrota diante do Futebol Clube do Porto, num jogo, do meu ponto de vista, bem preparado pelo César Peixoto. Foi a primeira equipa, se quisermos, que conseguiu criar alguns problemas ao Futebol Clube do Porto, a condicionar a entrada da bola no Holland Varela, e isso serviu de referência para outros adversários que vieram a seguir, e sobretudo foi a vitória em Braga. A equipa precisava de uma vitória como aquela, porque nunca tinha tido, se olharmos mesmo para o ano passado, excluindo obviamente a parte em que o César Peixoto treinou o Moreirense, a verdade é que ao Gil Vicente faltava este clique com este treinador, porque tinha tido uma vitória com o Bruno Pinheiro sobre o Futebol Clube do Porto, se não estou equivocado. Agora, a verdade é que faltava um bocado isto, e a equipa do Gil Vicente ganhou mais qualidade do ponto de vista ofensivo, com o recuo do Luís Esteves da posição 10 para a posição 8, ele é muito melhor de frente para o jogo do que de costas para o jogo, e o mesmo se pode aplicar ao Santi Garcia, que é melhor de costas para o jogo, como 10, o apoio ao ponta de lança, do que jogando de frente para o jogo, ainda que este novo Gil Vicente, mesmo jogando, se quisermos, a partir de um 4-2-3-1, muitas vezes também se pode transformar num 4-3-3, colocando também o Santi mais como interior direito e o Luís Esteves mais como interior esquerdo. E depois há outro aspecto que me parece muito importante na equipa do Gil Vicente, é a forma como pressiona em 4-2-4. Eu creio que o Benfica poderá ter alguns problemas com a forma como a equipa do Gil Vicente pressiona, e aí poderá ser muito importante o papel do Sudakov a baixar e a jogar de frente, tentando criar também uma situação de superioridade numérica, porque defender em 4-2-4 implica também um bocado isso, e a forma como a equipa do Gil Vicente o faz é uma forma muito interessante, porque condiciona muito a entrada de bola, quer no número 6, quer nos corredores laterais, e isso é um aspecto muito importante. E atenção ao duelo Luquevaquio-Konan, que será explosivo. Exatamente, será explosivo, claramente explosivo, até porque o Luquevaquio em alguns momentos vai ter que correr atrás do Konan e veremos qual é a disponibilidade dele para o fazer. Agora, salientar um aspecto, esta equipa do Gil Vicente, quando tem que defender em bloco mais baixo, e isso poderá ser importante, nomeadamente para impedir uma ligação que eu acho que não vai existir, porque não acredito que o Ivanovic vá repetir a titularidade como a falso ala esquerdo. Sim, é certo que Mourinho vai mexer no 11. Vai, e ele já deu sinal, ou seja, ele disse que os jogadores estão com problemas físicos, e isso também é um apontamento em relação ao trabalho anterior do Bruno Lage, mas também temos que perceber que o Bruno Lage não teve tempo de pré-temporada, e isso teria que vir a ter um custo, e nós falámos aqui na altura que setembro, outubro podia ser um período delicado para o Benfica. E depois é preciso não esquecer que tem que haver mesmo uma rotação, e aí pode entrar o Barreiro, mas eu concordo com o Tomás, João Veloso é um jogador que tem que ser pensado para este Benfica, e também não me parece que tenha sido por acaso, já esteve no banco no jogo de ontem. Mas é que o Benfica vai a jogo contra o Gil sem um 6 natural, seja exatamente, o Barreiro, seja o Alves, seja o Rios. Verdade, e não vai ser o Barreiro que vai resolver a questão do número 6, não vai ser o Rios que vai resolver a questão do número 6, e isto é uma equação muito difícil para José Mourinho resolver num jogo diante da equipa do Gil Vicente. Independentemente de acreditar que o Luquevaquio vai jogar a partir da direita, acredito que o Sheldon possa ter a hipótese de jogar a partir da esquerda, veremos. Entrada muito negativa, ainda assim, não tem conseguido dar o tal passo em frente que se exigia. Sim, não, tem sido e sobretudo sente-se que está nervoso, porque o Sheldon, principalmente neste tempo em que foi treinado pelo Bruno Lage nesta temporada, sentia que se fosse titular saía sempre ao minuto 55, minuto 60, isso é quase colocar uma pressão adicional ainda maior sobre o jogador, ou depois quando não era titular, muitas vezes nem sequer entrava. Portanto, há esta questão que é preciso gerir e não está a ser facilmente gerida. E é verdade, e concordo inteiramente com o Tomás, não acrescentou muito do ponto de vista ofensivo à equipa do Benfica, que até balanceou-se muito mais para o corredor direito, fruto da incisividade do Luquevaquio. Agora,
parece-me que a equipa do Gil Vicente também está preparada para defender num bloco mais baixo, e aquilo que nós sentimos até ao momento é que só o Futebol Clube do Porto, ao final de 6 jornadas, conseguiu marcar golos desta equipa do Gil Vicente. O Elim e o Boato também são dois jogadores completamente dominantes do ponto de vista físico, mas com boa leitura. Formam uma dupla muito coriácea, é muito difícil batê-los. Agora, é preciso, por exemplo, um jogador como Pavlidis saber tirar-lhes a referência. Agora, há também um aspecto que também me parece muito interessante, a evolução do Andreu como guarda-redes. Eu recordo-me que o Andreu teve um impacto imediato na sua chegada ao futebol português, até chegou a ser convocado para a seleção sub-20 brasileira, mas depois começou a ter algumas exibições de alguma inconsistência, até o ano passado com o próprio César Peixoto. Mas a verdade é que esta temporada está num nível muitíssimo alto e é claramente um dos melhores guarda-redes do campeonato até ao momento. O Boato, o ano passado, contra o Gyökeres, fez uma das melhores exibições contra... Impressionante mesmo. É um central com capacidades físicas claramente destacáveis. Depois, em relação ao Gil Vicente, um ponto que me parece cada vez mais interessante é a construção do plantel. E já falámos aqui bastante do Luís Esteves. O Boato que está longe de ser um jovem, o que também mostra que há aqui uma... Sim, já é um jogador com alguma bagagem. E o Elimbi veio da segunda liga, por exemplo. Luís Esteves prova isso, o Conan também. E depois faltavam extremos naquela parte inicial do campeonato e chegaram os extremos. O Murilo e o Joelson, que é um jogador que sempre despertou muita curiosidade, embora não se tenha afirmado exatamente no ponto que se imaginava. Para quem tem aqui o espaço de afirmação. Quem está a ouvir e possa duvidar ou questionar-se, é de facto aquele Joelson que se estreou ainda menor de idade com Ruben Amorim e que andou na Suíça, na Turquia e que agora volta à Primeira Liga. Não jogava, tentará fazer um Félix Correia. Não jogava na Primeira Liga desde que Ruben Amorim o lançou lá atrás em 2020. Depois há aqui duas coisas que eu desejo, embora possam ficar difíceis caso as coisas continuem neste ritmo. É que César Peixoto possa concluir o trabalho e que o Gil Vicente, principalmente o 11 titular, também possa completar a temporada, mas se calhar vai ficar difícil. César Peixoto, que nunca fez uma época inteira no mesmo clube, veremos. Mas nesse caso estou a falar, agora, obviamente, pela positiva e não pela negativa. Claro, não pela negativa. Só para esclarecer. Claro que sim. O Benfica está a um ponto do Sporting, que recebeu o Moreirense de Vasco Botelho da Costa, outra das equipas em destaque neste arranque de temporada. 3-0, muitíssimo caudal ofensivo, muitos golos esperados, como disse Rui Borges. O André Ferreira numa daquelas exibições antológicas na baliza, mas Tomás, apesar do golo ter chegado, ou dos golos terem chegado muito tarde de penalti, podemos dizer que foi mais uma exibição em que ao contrário daquilo que se vê no Benfica, a capacidade do Sporting, sobretudo em casa, de criar muitas oportunidades e oportunidades à séria, não é? São oportunidades muito, muito claras, continua a ser uma das constantes dos bicampeões. O Sporting tem um futebol reconhecível e esse é o principal elogio que tem de ser feito a Rui Borges, porque é verdade, soube adaptar aquilo que quis adaptar e levar a equipa para onde queria levar, mas sem prejudicar as dinâmicas fortes que o Sporting já trazia de anos anteriores. Nomeadamente na forma como valoriza as qualidades dos centrais, mas também dos médios, para jogar por dentro, seja de forma mais direta ou até mais por dentro à procura de Pedro Gonçalves e Trincão, e aqui estou a falar exatamente do Debast. Muito espaço aí. Sim, estou a falar exatamente do Debast, que mete a bola ora nas costas, ora no espaço entre linhas, com toda a facilidade, muda o flanco. Falávamos da falta de criatividade, entre aspas, dos centrais do Benfica. O Debast demorou 70 segundos para isolar o Luís Soares. É gritante, a diferença é gritante. E ter um central com estas capacidades ofensivas na Liga Portuguesa é um passinho mais próximo da vitória. É estar um passinho mais próximo da vitória. Para a semana o Sporting joga com o Nápoles e possivelmente vamos ver um lance em que o Oilund ganha fisicamente ao Debast. Continua a ser válido. Mesmo assim é um central que até tem conseguido antecipar-se e valorizar-se do ponto de vista defensivo, na forma como vai ao duelo. Ele está a melhorar, está claramente a melhorar, embora não seja exatamente o Diomande nesta fase, mas percebem aquilo que quero dizer. Nem nunca será, nem nunca vai ser. Mas depois, com o Gonçalo Inácio, com o Yulman e o Kosciuszko, depois o Morita, que justiça seja feita, acabou por melhorar também a circulação de bola e a qualidade de passe do Sporting na chegada ao último terço, estando até ligado ao gol do 3-0,
mas com esta qualidade dos homens de trás, o Sporting vai sempre encontrar opções vantajosas mais à frente. No corredor central, o Pedro Gonçalves e o Trincão, sempre a interligação, ou mesmo o Luís Soares, que continua a ser uma mais-valia nas movimentações, mas tem de simplificar por vezes a finalização, porque aqui deu para o Sporting vencer, mas se calhar no outro jogo em que o Sporting não conseguisse chegar ao golo, a cobrança ia ser diferente para o Luís Soares. Depois houve 2 pontos que afastaram o Sporting da definição mais clara dos lances, o próprio colombiano e o Ricardo Mangas, que é um jogador sem dúvida de projeção constante, joga subido, dá profundidade, mas tem muitas limitações na forma como executa, principalmente o cruzamento, e acaba por se notar também a diferença. Mesmo. Sim, quer no caso do Morita, quer no caso do Maxi Araújo, nota-se a diferença. Aliás, e a mais o Maxi valia. mal entrou, criou logo, aliás, desperdiçou logo uma oportunidade. E é um jogador que consegue surpreender o adversário quando vem desde trás, sim. até com aqueles movimentos interiores, quer para a condução que ganha metros, seja para desequilibrar o último terço e procurar a finalização. E se à direita há Vaianidis que anda e Trincão muitas vezes lá, à esquerda, com Pote a vir para dentro, pede-se essa autossuficiência. Um jogador lateral, que isolado consegue provocar e aproveitar os espaços e as situações de 1 contra 1. Do lado direito, melhorias claras, com o Vaianidis, que é um jogador mais versátil naquilo que dá ofensivamente, e o Kenda, que fez uma ótima primeira parte, menos bem na segunda. Também porque o Moreirense entrou renovado, e o Vasco Botelho da Costa já tem feito estas melhorias ao intervalo, e não estou a falar necessariamente de trocas de jogadores, mas de ajustes táticos que permitem à equipa ganhar algum conforto. E o Sporting entrou muito precipitado na segunda parte, e o Moreirense estava a conseguir ligar com o Stjepanovic, o médio à frente da defesa, com muita tranquilidade, e a partir daí não conseguiu na primeira jogar parte por dentro com o Alain e o Vasco Sousa, sendo que até houve uma troca de interiores, e lá está o tal lado interventivo do Vasco Botelho da Costa, mas o Moreirense teve um bocadinho o problema do Rio Ave, até a entrada do André Luiz. Equipas que conseguiram jogar, conseguiram adiar um pouco a recuperação do adversário, mas depois sem grandes argumentos para esticar o jogo e ameaçar a baliza. Aliás, o Moreirense praticamente não rematou em Alvalade, tem apenas um remate, se não estou em erro, e foi um remate bastante simples. Isso mesmo. É, um remate bastante simples para o João Virgínia. Posto isto, depois com o 5-4-1, que compactou muito a linha média e tirou, ou pelo menos reduziu, o peso do Trincão e do Pedro Gonçalves no jogo, o Sporting estava com a vida bem mais difícil, mas o Trincão descobre sempre soluções dentro do jogo e acabou por forçar 2 momentos de grande penalidade, e esta evolução psicológica do jogador é claramente assinalável. Trincão, e isto é um elogio ao quase o jogador dos jogos pequenos, não é? Que nestas partidas que se vão complicando, e por estranho que possa parecer, completamente. São a maioria no futebol português, portanto é verdade, são jogos que valem muitos pontos. Rui, tu tomaste com aqui na questão do Luís Soares, dá para olhar por 2 perspectivas, pelo que desperdiçou, mas também por aquilo que ajuda a criar. Como é que olhas aqui para a influência do colombiano? Eu acho que é uma influência altíssima em termos de tornar o Sporting na melhor equipa em ataque posicional no futebol português, porque ele está a ajudar claramente que isso aconteça, e é praticamente uma verdade absoluta. Eu creio que o Luís Soares é muito importante na forma como se movimenta, muitas vezes não tocando na bola cria espaços para o Pote e o Trincão explorarem. É um jogador que também combina muito bem e surge nas entrelinhas e permite que o Pote e o Trincão tenham oportunidades para finalizar, e também o Kenda. Agora, sobretudo neste jogo diante do Moreirense, faltou a capacidade de finalização que o Tomás estava a dizer há pouco. Mais uma vez acertou uma bola ao ferro, diante do Kairat já tinham sido 2. É um jogador que surge em zona de finalização, mas tem-lhe faltado o golo. É certo que ele teve golo pela seleção da Colômbia na paragem de setembro. Agora, aquilo que faltou diante do Moreirense é que na primeira parte o Sporting criou imenso volume ofensivo, e a maior parte das oportunidades pertenceram a Luís Soares, que as desperdiçou. É certo que houve uma exibição esdrúxula do André Ferreira na baliza do Moreirense, foi importantíssimo. Creio que o Moreirense não esteve tão estável defensivamente como é costume, porque faltou Maracás, mas sobretudo também porque constituiu linha de 5 atrás, e o Teguiá abriu claramente crateras pelo corredor esquerdo, e o Vasco Botelho da Costa assumiu essas dificuldades de, sem dúvida, estabilizar o posicionamento em 4-4-2 com o Teguiá mais alto ou mais baixo.
nem mais, e sobretudo há um aspecto que é importante também não esquecermos. O Diogo Travassos faz parte deste plantel do Moreirense, não pôde jogar dentro do Sporting porque ainda tem contrato com o Sporting, e o Tomás tocou num ponto que me parece determinante para analisarmos até aquilo que foram estas 6 jornadas do Moreirense com 4 vitórias. Foi muitas vezes a alteração que era feita ao intervalo, a primeira alteração, que envolveu quase sempre a entrada do Diogo Travassos. Eu creio que o Diogo Travassos, sem grande dificuldade, acabará por ser titular desta equipa do Moreirense, seja a lateral direito, apesar do bom arranque de temporada do Dinis Pinto, mas também a médio ala direito, porque eu acho que ele, do ponto de vista ofensivo, tem mais a oferecer que o Cédric Teguiar. Agora, há um jogador que é muito interessante na equipa do Moreirense, que ainda não teve espaço para explosão. Eu esperava que ele em Alvalade, sobretudo tendo meia hora para jogar praticamente, pudesse aparecer no jogo, que não apareceu, nem conseguiu dar profundidade à equipa, que é o Landerson, que é um jogador que no Brasil já mostrou muito potencial, agora está em fase claramente de adaptação ao futebol português, mas creio que é um jogador e ao europeu principalmente, eu creio que é um jogador que poderá, no decurso da época, ser um jogador muito importante nesta equipa do Moreirense. E precipitou-se por completo no lance do primeiro penalti. Completamente na falta sobre o Trincão, o que mostra o tal lado imberbe do jogador, que é muito jovem e, para além disso, pouco adaptado ainda ao futebol europeu e às exigências, nomeadamente defensivas, do próprio futebol europeu. O Sporting vai ao Estoril sábado e continua atrás do Futebol Clube do Porto, que sexta-feira derrotou o Rio Ave, mas no jogo correspondente à jornada passada em Vila do Conde por 3-0, e que arrancará a sua campanha na Liga Europa, que tem os Dragões como um dos legítimos candidatos a chegar longe. Arrancará quinta-feira, nós estamos a gravar na quarta-feira, em Salzburgo, contra a equipa original, chamemos assim, da Red Bull. Um clube que perdeu a hegemonia nacional, já não estamos naqueles tempos em que foi 10 vezes campeão seguido. O Sturm Graz ganhou os 2 últimos campeonatos, não tem tido um bom arranque na Liga Austríaca, só 3 vitórias em 7 jornadas, aliás, vem de perder justamente contra os bicampeões. Tomás, se quiseres dar alguma nota sobre o que vimos do Futebol Clube do Porto em Vila do Conde, em que Gabri Veiga terá feito a melhor exibição desde que chegou a Portugal, estás à vontade, mas perguntava-te o que é que será de esperar também do adversário austríaco do Futebol Clube do Porto, que, como já sabemos e como vem sendo habitual, apresentará uma equipa a Rio Ave, com muitas nacionalidades, com muita juventude. Precisamente, e é sempre interessante acompanhar o Salzburgo. Faremos esse 2 em 1 na leitura, começando pelo jogo do Rio Ave. Foi o jogo em que gostei mais de ver o Porto ofensivamente, também porque o adversário acabou por se expor mais no corredor central e aprendeu com isso depois no jogo da Luz, onde se fixou mais no 5-4-1, mas neste jogo com o Porto teve muitas vezes a vontade de juntar os extremos à pressão, e isso facilitou muito a ligação do Porto pela zona central, utilizando muitas vezes o Pablo Rosário para ligar com o Alavarela, e o Pablo Rosário fez um bom jogo, é claramente uma mais-valia de plantel, não sendo uma primeira figura, nem vai ser garantidamente, mas é um jogador de plantel que dá bastantes soluções. Conseguiu encontrar frequentemente o Alavarela já nas costas da pressão de frente para o jogo, e a prioridade dos adversários do Porto tem sido quase sempre impedir que o Alan Varela seja encontrado naquele espaço, porque a partir daí o jogo do Porto acelera e vai provocar algumas dificuldades. Mas o Rio Ave acabou por ter vida difícil nesse aspecto. Também é bom lembrar que entrou a perder, o primeiro golo cai muito cedo, e o Porto já igualou os cantos do Gabri Veiga, não é? Já igualou o número de golos de canto das últimas épocas. Portanto, certíssimo. É claramente um aspecto forte e que merece atenção especial de Farioli. Ajuda, obviamente, a ter um grande batedor. O Gabri Veiga é um exímio marcador de faltas. Que nesses cantos fechados é um bocado espécie de Declan Rice, não é? É um bocado, e o Porto, na minha opinião, bem percebe que, tendo uma equipa tão alta e com tantas ameaças, não tem de andar a fazer Rodriguinhos na marcação do canto. Colocou 2 bolas na pequena área, um jogador perto da zona de ação do Mista, e eu não acho que aquilo seja falta. Há muitos lances na Premier League que roçam claramente, ou roçam não, são mesmo falta. Não parece que tenha sido o caso, não ainda foi. Mais dentro do que vemos atualmente no futebol europeu. E aproveitou para atacar o primeiro poste e depois o segundo poste com um jogador isolado, portanto... E a tal variabilidade, não é? A tal variabilidade, com um grande marcador e com grandes ameaças na área, vai dar golos e vai dar perigo. Obviamente, isso simplificou bastante a tarefa do Futebol Clube do Porto, que depois, com o Kivior, que é um jogador que dá bastante progressão, com as tais ligações do Pablo Rosário com o Alavarela, teve vida fácil para ganhar o corredor central e provocar mais oportunidades do que provocou noutros jogos
que temos visto, em que até foi um bocadinho poupado em termos de brilho ofensivo e apostou mais no controle das operações. Aqui não, o Porto marcou, podia ter marcado mais, teve a tal grande exibição do Gabriel Veiga. E após o 3-0 tem duas oportunidades clamorosas de fazer o 4-0 e isso não tem sido habitual na equipa do Futebol Clube do Teve Porto, a tal grande exibição do Gabriel Veiga, que é um jogador que eu comparo bastante ao Szoboszlai em termos de processo evolutivo, isto é, grandes qualidades técnicas como executante, falta-lhe em determinados momentos algum peso no jogo, isto é, um jogador que esteja sempre ligado a todas as fases da equipa, quer a atacar, quer a defender. Vamos lá ver se chega lá, mas é claramente um grande reforço do Futebol Clube do Porto e começa a somar uns níveis de produção muito altos. Depois, passando para o Salzburgo, não é um jogo de dificuldade máxima para os Dragões, por várias razões. Desde logo porque o Salzburgo, dentro do tal laboratório de jovens que é sempre, desde a origem, já não consegue propriamente assegurar a qualidade das gerações que vão aparecendo. Os principais destaques saíram. Falo do Oscar Glock, que saiu para o Ajax, e do Nené Dorgel, que saiu para o Fenerbahçe. Eram os dois principais jogadores e ainda fizeram as eliminatórias europeias, mas depois acabaram por sair. E a equipa que restou... E até o Baidu também saiu, não tem a mesma dimensão, mas também fez as eliminatórias europeias. Sim, exatamente. É um clube que vai sempre perdendo jogadores, mas não tem conseguido renovar-se da mesma forma. Depois, futebolisticamente falando, não foge muito daquilo que costumamos ver, isto é, um 4-4-2, muitas vezes em losango pressionante, com uma capacidade de apertar na zona da bola significativa, mas com muitas dificuldades sempre que o adversário tira a bola da pressão e encontra o lado oposto. Aí há muitas características a que o Porto pode aproveitar, ainda mais uma equipa tão calculista como é o Porto, a perceber as brechas da pressão do adversário. Por isso acho que o Porto, do ponto de vista da racionalidade que consegue colocar em campo, vai sempre encontrar formas de chegar ao meio campo ofensivo. Individualmente, esta equipa do Salzburgo perdeu talento. Eu destacaria o Gadou, central que já vimos no Mundial de Clubes, como mais um naquela linha evolutiva de centrais que são pescados em França, neste caso do PSG, e que pelas qualidades físicas e técnicas têm sempre no Salzburgo uma boa escola e depois conseguem chegar a outros patamares. Depois não há grande coisa que entusiasme. Gosto do Kratzig, lateral esquerdo, lateral cerebral, que consegue jogar por dentro e por fora. Vezes fixa. Exatamente. É bom lembrar que o Salzburgo jogou com 10 praticamente toda a partida de campeonato. Com o Sturm Graz, que nesta altura é o principal dominador ingênua do Diabaté do futebol austríaco. Há ali algumas qualidades na dupla de interiores, que poderá ser o Kjærgaard e o Bidstrup. O Bidstrup, um médio mais rotativo, o Kjærgaard muito alto, elegante, com um bom toque de bola. E depois no ataque, muito bom na bola parada. Muito bom na bola parada também. Depois no ataque há a dupla clássica de um avançado mais móvel e um ponta de lança mais clássico. O Radkov é uma espécie de Sesco, vá lá, mas não sei se tem a mesma projeção a longo prazo. É o melhor marcador da equipa, ainda assim, portanto merece atenção. Sim, mas há a hipótese do Radkov não ser titular no jogo diante do Futebol Clube do Porto, porque nos últimos jogos ele também tem testado a variante do 4-2-3-1, ou seja, colocar o Diabaté como médio mais defensivo, o Bidstrup como uma espécie de 8 e o Kjærgaard como um médio mais criativo, e talvez possa abdicar do Radkov como referência ofensiva para colocar lá o Vertessen, que também é a opção para... Que é um jogador mais estático, o Radkov. Exatamente, por causa exatamente disso mesmo, e porque o Vertessen obviamente é um jogador muito mais de ataque à profundidade e pode ser uma oportunidade para a equipa do Salzburgo aproveitar a pressão alta do Futebol Clube do Porto para tentar bater bola na frente para um jogador mais móvel como é o Vertessen. Eu creio que a equipa do Futebol Clube do Porto tem aqui um adversário claramente acessível, não vou dizer muito acessível, mas é uma equipa que, tendo alguma proximidade até com o Futebol Clube do Porto a nível de diário, ou seja, a busca da pressão alta, a tentativa de chegar muitas vezes através da metamorfose da transição em contra-ataque e ataque rápido à zona de finalização, e é aí que está o principal perigo desta equipa do Salzburgo, do meu ponto de vista, além da bola parada ofensiva também. Agora, é uma equipa que se equilibra com uma facilidade tremenda e eu creio que vai ter muitas dificuldades para superar a primeira pressão do Futebol Clube do Porto, e também vejo a equipa do Futebol Clube do Porto, seja a variar de corredor e a procurar o lado mais fraco, a conseguir sair da primeira pressão da equipa do Salzburgo, ou até numa ligação mais direta para o Samu, que acredito que seja o titular, e sempre preparado para atacar a segunda bola, como tem acontecido nos últimos jogos. Um aspecto que também me parece importante nesta equipa do Salzburgo é que tem alguma dificuldade na defesa do jogo exterior, e é um aspecto que o Futebol Clube do Porto pode explorar, principalmente nas costas do Lainer, que é praticamente um extremo direito quando a equipa ataca e que depois tem dificuldades em voltar,
e depois o espaço entre lateral e central também fica muito exposto, e o Futebol Clube do Porto tem aqui um adversário claramente com o perfil para ser surpreendido pela equipa do Futebol Clube do Porto, da forma como tem jogado, ainda que admita que o treinador do Futebol Clube do Porto, o Francesco Farioli, tendo em conta o jogo na segunda em Arouca, possa aqui, ou num jogo ou noutro, fomentar alguma rotação no 11. Mas o Futebol Clube do Porto parece-me claramente favorito a vencer na Áustria. Porto, na Liga Europa, depois desta ida à Áustria, recebe o Estrela Vermelha, desloca-se ao Nottingham Forest, recebe o Trek, vai a Nícia Malmo, recebe o Victoria Pilsen e acaba em casa com o Rangers. É um calendário que, como o Rui disse, dá alguma margem para ir rodando até calendário janeiro. para o Porto fazer top 8 e poupar-se 2 jogos. Isso não é uma coisa menor, é muito importante tirar esses 2 jogos da frente. Em fevereiro, esses 2 jogos. Agora, pode não ser tão linear pela simples razão de rotação. E o Porto, e Vilas Boas, inteligentemente, falou do campeonato como prioridade. Portanto, ao contrário do ano passado, o Porto em condições normais podia passar facilmente pela maior parte dos adversários. Se jogar com 11 misto ali entre jogos de campeonato difíceis, a coisa pode complicar-se um bocadinho, mas ainda assim não vejo outra coisa que não seja o apuramento dos Dragões. Sobre o jogo de Vila do Conde, se me permites muito rapidamente, Pedro, eu concordo com toda a análise do Tomás. O Futebol Clube do Porto foi francamente superior à equipa do Rio Ave, mas aconteceu mais uma vez algo que me parece muito importante esta equipa do Futebol Clube do Porto, é praticamente não consentir oportunidades ao adversário. E uma equipa que tem, e neste caso teve como titulares André Luiz e Clayton, e não criar absolutamente nada ou praticamente nada, é mais um dado importante nesta equipa do Futebol Clube do Porto. Em Guimarães temos mais uma edição de um dos confrontos mais vibrantes do futebol nacional, com o Vitória Sporting Clube Braga saldar-se num empate a 1. Fran Navarro abriu o marcador, Mitrovic empatou num grande remate, Ornichek voltou a brilhar, parando um penalti de Nelson Oliveira. No final, os arsenalistas poderiam ter vencido, sobretudo um lance de Salazar, mas voltam a não ganhar para o campeonato. Rui, o que é que destacas deste encontro que mais uma vez atrasou ali o Sporting Braga na sua disputa pelos primeiros lugares? Eu vejo 2 treinadores claramente aflitos. Se Luís Pinto me parecia à partida já ter muito pouca margem de conforto face ao início da época da equipa do Vitória, a venda sucessiva de jogadores acaba por diminuir a pressão sobre o treinador. Agora está em Guimarães e sabe que vai ter que conviver mesmo com os jogadores que tem nesta altura e que não fazem um plantel de uma equipa que lute pela Europa, isto sob o meu ponto de vista, creio que conseguiu, apesar de tudo, que haja maior compreensão sobre o seu trabalho. Para além disso, creio que deixou aquele registro de querer montar uma multiestrutura com os jogadores a fazerem múltiplas funções e cingiu-se agora a um 4-2-3-1 e creio que ganhou, principalmente num aspecto que é juntar Benny Mukeni e Mitrovic como médios mais de contenção, e o Mitrovic acaba por marcar um golo de bandeira, um golo que vai ficar para sempre marcado, até pelas lágrimas que causou numa adepta, mas a verdade é que a equipa do Vitória tem lacunas, e são lacunas gritantes, principalmente na defesa do seu corredor direito. Falta também que o Telmo Arcanjo e o Gustavo Silva estejam mais em jogo, mas também têm que ser proporcionadas condições para que eles estejam mais em jogo. E depois há um problema que me parece eterno, apesar do guarda-redes do Castilho me parecer a um nível superior ao do Charles, vai ser um guarda-redes que eu tenho algumas dúvidas sobre a sua consistência ao longo de toda uma temporada. Em relação ao Sporting de Braga, mais uma reinvenção do Carlos Vicens, claramente com o lugar em risco, e daqui a bocado vamos falar do jogo de hoje diante do Feyenoord. Uma equipa a jogar mais num 3-4-2-1, com o Víctor Gomes a partir do corredor direito a ter mais dificuldades do que tem sido habitual nele como lateral. Ele, este início da época, jogava muito no espaço interior e teve mais dificuldades para o fazer em Braga. Creio que Gabriel Martínez está com um problema claro. No jogo anterior tinha jogado como ala direito, ala extremo direito, e tinha tido muita dificuldade para criar desequilíbrios, porque não é o seu lado forte. Jogou a partir da esquerda, mas creio que também não fez uma exibição muitíssimo consistente. Vai ter de aparecer o Sandro Vidigal. Com a limitação de extremos no plantel, tem de começar a aparecer e ganhar necessária, Tomás. Sem dúvida alguma. Parece que ele teve um problema físico e isso é que tem impedido de jogar nestas últimas partidas, mas creio que é uma necessidade óbvia desta equipa do Sporting de Braga, e creio que o Sandro Vidigal mais cedo ou mais tarde acabará por ser titular da equipa, mas sobretudo uma equipa que está claramente presa à capacidade de criação
quer do Rodrigo Salazar, quer do Ricardo Horta, e é incompreensível que no jogo anterior eles tenham ficado no banco com tudo aquilo que podem oferecer a esta equipa, nomeadamente na ligação entre criação e finalização e até na própria finalização. Creio que o maior beneficiário da presença destes dois jogadores é claramente o avançado, neste caso foi Fran Navarro, que acabou por marcar o golo da equipa do Sporting de Braga. Aquilo que me parece mais incompreensível é perder Leonardo Lelo na primeira fase de construção e dar muito pouco à vontade para ser desequilibrador sobre o corredor esquerdo, nomeadamente num jogador que nas primeiras jornadas estava no topo dos assistentes para golos para situações de finalização e golos, porque é claramente um lateral que se sente muito mais confortável no papel de fazer todo o corredor, aquele que tem sido entregue ao Gabriel Martínez neste último jogo. Agora, o Sporting de Braga tem claramente um problema, tem um guarda-redes que salva todas as lacunas de um processo defensivo que continua a ser pífio, e se é verdade que Carvalhal conseguiu esconder várias vezes os problemas, as lesões e a própria instabilidade do setor e do próprio processo defensivo do Sporting de Braga continuam a expô-lo demasiado. Tomás, o Sporting Braga, na sequência deste momento complicado, terá mais logo, tendo em conta a hora que estamos a gravar, a recepção ao Feyenoord, que inaugura uma caminhada na fase Liga da Liga Europa, que também terá visitas aos dois gigantes de Glasgow, recepções à Estrela Vermelha, ao Genk e ao Forest, e da Zenit e ao Go Ahead Eagles. É um momento complicado para o Sporting de Braga, e o que é que esta equipa neerlandesa pode trazer? Não vamos alongar-nos muito no choque direto, mas mais na equipa do Feyenoord, que está a fazer um bom arranque de temporada com o Robin van Persie, é verdade, treinador do Feyenoord, e não posso deixar de começar a análise por aqui porque era um dos meus avançados favoritos, portanto agora já é treinador, estamos velhos. Sobre a equipa do Feyenoord, Imaginem eu. tu um bocadinho mais do que nós. Em relação ao Feyenoord, destaca-se obviamente a mentalidade ofensiva da equipa, corre grandes riscos, Lidera a Eredivisie, empatou com o AZ na última jornada. É uma equipa de risco, sim, de risco constante, jogo na forma caótico, como procura construir de forma apoiada para depois conquistar espaços nas costas, e na forma como pressiona, ou normalmente quer pressionar alto com referências individuais, o que deixa muitos espaços para o adversário, isso nomeadamente nas faixas laterais. Os extremos nem sempre conseguem dar o apoio defensivo, e isso acaba por favorecer os adversários na forma como chegam e desequilibram por fora para criar oportunidades. Em relação às individualidades, no 4-2-3-1 de Robin van Persie, há um triângulo meio campo muito interessante, que não tem o Wang In-beom, o tal sul-coreano que já vimos aqui várias vezes, brilhou na Luz ano passado, no Estádio da Luz. Está prestes Sim, não sei se já para este jogo. Está prestes a regressar, mas não o fará. Pois, não é já para este jogo. Já agora foi muito elogiado por José Mourinho, que derrotou esta equipa jogador. Pelo Fantástico jogador. Mas é um jogador incrível, a nível de contratações, o Feyenoord internamente vai conseguir mexer-se bem, e para juntar ao Timber, ao Quentin Timber, que é o irmão do Jurgen Timber do Arsenal, é um belíssimo interior esquerdo, não só para construir e sair da pressão, mas depois também para oferecer soluções na criação. Mas o Feyenoord contratou dois jogadores de grande qualidade, o Luciano Valente, que já vimos também no Europeu de Sub-21 ou noutras seleções jovens, e que estava no Groningen, saltou para o Feyenoord, e é um médio de muita qualidade na ligação à frente da defesa, e o Stein, que é mais um segundo avançado do que propriamente um terceiro médio, joga nas costas do ponta de lança, normalmente é o Eda, que também se relaciona muito bem com a equipa, e o Stein também, do Twente marcou mais de 30 golos na última época, é um marcador de golos inegável na forma como surpreende, quer na meia distância, quer a atacar os espaços em relação com o Eda. Depois na bola parada, com o penalti no jogo com o AZ. Chegamos aos extremos, onde provavelmente o Gonçalo Borges vai ter titularidade. Para o lado esquerdo, há muitas opções, a maior parte delas jovens, o Slori, o Sliti, que jogou, o Sauer, que é claramente o meu preferido, o jogador eslovaco da nova geração, a figura emergente. E depois há alguns jogadores que conhecemos do futebol português, o Kasper Tengstedt ou o Gonçalo Borges, mas ainda assim, a grande figura,
ofensivamente falando, é o Moussa, o jogador que foi apontado, e não só apontado, houve propostas do Benfica para tentar contratar o jogador ao Feyenoord, um jogador altamente habilidoso. E quem pensa em Moussa e acaba com o Luque Bakio. Sim, jogadores muito diferentes. O Moussa é um jogador de contacto fino com a bola, na forma como conduz, dribla, é muito ágil, engana o adversário, tem golo também, é claramente a principal figura ofensiva do Feyenoord. Não sei se vai jogar, porque também é um jogo de alguma rotação. Muito rapidamente sobre o derby. Acho que as duas equipas tiveram o sentido de urgência que um derby, a que um derby obriga. Entraram claramente para disputar o jogo e para levar o adversário ao limite. O Braga fez melhor do que tem feito pela simples razão de ter o Salazar e o Ricardo Horta, o que muda logo as perspectivas ofensivas. Em relação ao Leonardo Lelo, acho que está muito condicionado pela tarefa que tem vindo a ocupar, e a questão do extremo, ou da falta de extremos de qualidade, porque o Gabriel Martínez jogou, só não conseguiu jogar como deveria e até fez uma grande penalidade, acaba por atrapalhar as intenções do Braga. Depois, em relação ao Vitória, é uma equipa nova em relação ao que vimos nos primeiros tempos. Houve claramente um conflito no balneário entre o Luís Pinto, se calhar a direção, e alguns dos jogadores mais pesados do Vitória. Não vou opinar sobre isso, vou opinar sobre as consequências, que é uma equipa bastante diferente, muito jovem, onde claramente se destaca a qualidade do meio-campo. O Benny, o Mitrovic, que é um jogador mais box-to-box, com o Benny nas costas, mais a assumir a construção e a ligação desde trás. Um jogador que, enfim, tem muitas semelhanças, por exemplo, a um Al-Musrati ou a um William Carvalho, jogadores que vimos com características de pensador, embora possamos pensar no Benny como um médio mais defensivo. Não é nada disso, é um jogador para pensar o jogo e dar tranquilidade. O Mitrovic mais a procurar o passe longo, a lançar os ataques, e foi assim que o Vitória se destacou, também com o Telmo Arcanjo a meter algumas variações de flanco. Eu não vejo ali um extremo de 1 contra 1, mas mais um jogador capaz de criar com o pé esquerdo, precisamente. E depois com o Miguel Nogueira, que eu acho um jogador bastante talentoso, mas na forma como o Vitória tem jogado, com algumas dificuldades para interferir na zona central, procura muito cair do lado direito, que era onde jogava preferencialmente na equipa B, mas tem talento, tecnicamente é um jogador bastante evoluído. Depois... mas creio que irá cair para entrar o Samu. Sim, o Samu entrou muito bem, como entrou muito bem o Fábio Blanco. O Vitória conseguiu, a partir das trocas, ganhar mais do que o Braga com as trocas que o Carlos Vicens fez. Depois, em relação à defesa, acho que foi bem recuperado o Oscar Rivas para a titularidade, um jogador com algumas oscilações, mas com o potencial de titular. O Tomás destacou na análise ao Feyenoord o Anis Adesmusa, que é um argelino nascido em Paris, provavelmente o maior viveiro do futebol mundial, e foi exatamente em Paris onde se deu a gala da Bola de Ouro, que foi atribuída a Ousmane Dembélé, sem surpresa, com Lamine Yamal segundo e Vitinha em terceiro, a juntar-se a Eusébio, Paulo Futre, Luís Figo, Deco e Cristiano Ronaldo, como portugueses que terminaram no pódio. Nuno Mendes foi 10º, João Neves foi 19º, muito destaque para o PSG na cerimónia. Rui, Dembélé demorou a chegar onde praticamente todos o apontávamos que chegaria a este patamar. Parece-te um prémio justo dentro também daquilo que é sempre uma controvérsia, a opinião de cada um, mas parece um prémio justo para o jogador do PSG? Sim, parece-me. Obviamente, e já o tinha dito aqui, eu daria o prémio ao Vitinha, porque acho que foi o melhor jogador da temporada passada, mas isto a prova, e para quem tem algumas dúvidas, isto tem qualquer patriotismo bacoco, e também acho que no Mendes e o João Neves podiam ter acabado em posições mais superiores às que acabaram. Mas isto sem qualquer patriotismo bacoco. Para mim, a nacionalidade neste tipo de prémio é absolutamente dispensável. Mas o terceiro lugar do Vitinha, comparado com o Rodri ter vencido a temporada passada este prémio, mostra claramente que quem vota está muito mais preocupado em quem conquista campeonatos do mundo ou campeonatos da Europa, como foi o caso do Rodri, do que propriamente quem conquista a Liga das Nações, porque isso é claramente diferenciador do Vitinha em relação ao Dembélé. E no entanto, esse ponto é importantíssimo. Eu creio que o prémio individual dado ao Dembélé, a vitória, é muito interessante, porque estamos a falar de um jogador que a temporada passada nem sequer tinha entrado no top 50, e isto mostra também
que a quebra da ditadura Ronaldo-Messi está a ser muito aberta e pode haver uma surpresa todos os anos. Agora, aquilo que há a destacar no prémio de Dembélé é a forma como o Luís Henrique e o coletivo do Paris Saint-Germain, cá está, o coletivo sempre acima do individual, acabaram por transformar um extremo que estava a ter uma carreira algo inconsistente, também por problemas fora das 4 linhas, num falso 9 completíssimo. E a verdade é que, se olharmos para os números de Dembélé, e os números aqui contam mais do que qualquer outra coisa, são 37 golos e 14 assistências entre o clube e a seleção. Portanto, acho que é um prémio inquestionável. Acho que o segundo lugar do Yamal também é justo, é o lado mais esteta do jogo, o jogador mais desequilibrador, o jogador claramente que vai muito possivelmente chegar a este prémio mais cedo ou mais tarde, e o Vitinha acaba por ficar no terceiro lugar. Nada a opor, eu teria escolhido Vitinha, Dembélé e Yamal como top 3 e muito possivelmente colocaria o Pedri como quarto jogador. Acho que ficou abaixo do top 10, a 11º, salvo erro. Portanto, são opiniões de cada um. Faz poucos golos, é como o Vitinha, não é? Vai fazendo alguns. Sobre o Vitinha, não acho que tenha feito, por exemplo, uma época pior do que o Rodri, e o Rodri venceu. Mas as circunstâncias eram muito diferentes, porque desde logo o PSG fez campanha, e estou a dizer PSG, mas digo também Luís Henrique, para o Dembélé vencer. Sim, e as razões são óbvias. O Dembélé, dias depois de ganhar a Liga dos Campeões, estava a apresentar o troféu em Roland Garros antes da As razões são óbvias. É um jogador francês, é a estrela pós-Mbappé, e a saída não foi nada amigável, como bem sabem. Depois, em relação ao Luís Henrique, é normal que vá pelo Dembélé, porque é um jogador de treinador, isto é, a trajetória de Dembélé é uma até encontrar Luís Henrique e a outra depois de encontrar Luís Henrique, portanto também é um prémio que indiretamente acaba por ser mais do Luís Henrique do que outra coisa. Faz para a semana um ano, que foi 30 de setembro ou 1 de outubro, Dembélé estava a ser deixado fora da convocatória para um jogo contra o Arsenal por problemas disciplinares. Muda com completamente a carreira do jogador, não só no papel. O Rui já falou do tal falso 9 que baixa, acelera, depois tornou-se também uma máquina de pressão, um jogador com golo e assistência. Aquela imagem contra o Inter em que ele está à espera para pressionar. E o Mbappé não foi. Exatamente, na final o Luís Henrique até destaca mais esse trabalho da pressão do que outra coisa. Posto isto, não acho que seja um prémio merecido. O Dembélé fez uma grande época, obviamente. É um jogador que tem muitas qualidades, sempre teve. Não acho que seja o melhor jogador do mundo, né? Nem de perto, mas isso também não é uma novidade absoluta. A Bola de Ouro é o que é, não vale a pena contrariarmos isso. É um jogador que não deixa assim tantas exibições memoráveis. Aliás, se fizermos aí uma perguntinha rápida na rua ou aqui nos corredores, não há muita gente que se vá lembrar de grandes momentos do Dembélé. Claro que os tem, não estou a dizer o contrário. Sim, a melhor terá sido aquela contra o Real Madrid, talvez, sim, nos Estados Unidos. Mas é um bom jogador, grande nos tempos atuais, diria, mas se calhar daqui a uns anos não vai deixar tantas memórias quanto isso. Mas repito, prémio merecido, não deixa de ser merecido. Parabéns também ao Nuno Mendes e ao Vitinha pelas fantásticas épocas que fizeram. Claro, para sim. terminar, acho que há 3 jogadores que são os melhores hoje em dia, independentemente dos momentos, dos adversários, das equipas em que jogam. Falo do Pedri, do Lamine Yamal e do Mbappé, metam a ordem que preferirem. Estes 3 têm uma grandeza histórica óbvia. Depois há muitos bons jogadores, alguns se calhar vão ganhar patamares nos próximos anos, mas para já acho que estes 3 estão acima. Um dia destes temos que falar aqui do arranque de época de Mbappé, que está a ser a melhor versão dele. Pronto para marcar mais 7 ou 8 golos no Mundial. Está a pegar claramente na equipa do Real Madrid. Como isso não acontecia no ano passado. Marcou muitos golos, é verdade, mas agora está a ter um peso bastante diferente com o Xabi Alonso, o que também leva o Vinícius Júnior a perder algum peso, mas teremos tempo de falar sobre isso. Muito rapidamente, só dar conta de que vai começar o Mundial Sub-20, também uma das minhas competições preferidas. No Chile. Portanto, não podíamos deixar de fazer aqui essa nota. Teremos mais à frente a oportunidade para falar sobre as estrelas desse torneio. Uma vez mais, infelizmente, sem Portugal. Claro, sim. Sem Portugal. Vai estar no Mundial de Sub-17, não vai estar no Mundial de Sub-20. É isso. E felizmente voltamos ao Mundial Sub-17. Sim, 20 anos depois, uma coisa assim do género. Exatamente. É isso. Foi então mais um episódio do Princípio Era a Bola. Agradecer ao Tomás, agradecer ao Rui. Sonoplastia foi... Muito obrigado. Sonoplastia foi do João Luís Amorim. Obrigado a quem está aí do outro lado. Até Muito obrigado. Para a semana. Grande abraço a todos. Até para a semana. O
O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.